Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Nilton Scala, sou pastor batista, pastoreio a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra, e é uma alegria estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje nosso tema é Preparado para Servir Jesus. E o nosso texto bíblico está em Lucas capítulo 9, versículos 1 a 11. Eu quero te convidar para fazer a leitura comigo. E a palavra de Deus diz: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partir. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então, ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Jesus escolheu alguns discípulos e os enviou para estarem realizando a obra de Deus. O que estava acontecendo através de Jesus e dos discípulos, o que Deus estava operando por meio deles, deu o que falar. Os comentários foram tantos que chegaram até a Herodes. Jesus então ele toma os seus discípulos e retira-se com eles para um lugar mais tranquilo na região de Betsaida. O povo ficou sabendo que Jesus tinha ido para um retiro com os discípulos, sabiam para onde eles estavam indo, chegaram lá primeiro do que Jesus, e quando Jesus chegou lá e viu aquela multidão, Jesus os acolheu e continuou cuidando daquele povo. Jesus sempre esteve pronto para servir, mas ele também estava preparando os seus discípulos para que estivessem prontos para servir. Para preparar os seus discípulos com esse coração de servo, Jesus os ensinou algumas coisas. Uma delas era livrar-se das desculpas. A primeira dica, então, se você quiser estar preparado para servir Jesus, livre-se das desculpas. No nosso texto, nós encontramos Jesus dando orientações aos seus discípulos, dizendo-lhes o seguinte: e disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Bordão é um pedaço de madeira, um pau, tipo uma bengala, uma muleta, algo de apoio que facilita a pessoa caminhar como se tivesse 3 pernas e não apenas 2. Isso evita quedas, ampara, é um certo apoio que a pessoa tem além das 2 pernas. Além disso, o bordão, aquele pau, aquele porrete,
ele pode ser útil se aparecer uma besta, um animal bravo e precisar seria uma arma fria nas mãos ali, pronto para bater num cachorro, num boi bravo, numa onça, um leão, o que aparecer pelo caminho, esse bordão seria desse tipo de utilidade. E Jesus disse, não precisa levar bordão. Jesus disse também para eles que não era para levar saco de viagem. Hoje a gente usa malas mais bonitas do que sacos de viagem. E Jesus falou, não leva mala. Ah, eu vou levar uma farofazinha para viagem, se caso... não leva farofa, não leva lanche, não leva comida não, vai tranquilo, vai de boa, que a comida vai estar esperando você onde você chegar. Ah, então vou encher o bolso, vou levar dinheiro. Não, não leva dinheiro. Ah, preciso de roupa, não leve túnica extra, mas só com a que você está vestido. Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos a simplicidade que é a vida. Que não é necessário tanta pompa, tanta coisa, tanta preocupação, tantas desculpas, porque você não precisa de mais nada para apoiar do que o próprio Jesus. Você não precisa de tanta bagagem para fazer o que Deus quer que você faça. A obra de Deus é mais simples. Muitas vezes nós colocamos tantos empecilhos que acabamos não fazendo o que precisa ser feito por apresentar tantas desculpas. Se você quiser estar pronto para servir Jesus, livre-se das desculpas. Ah, eu não sei falar. Moisés já usou essa, não colou. Ah, eu sou uma criança. Jeremias já usou essa, não colou. Ah, eu não tenho uma muleta. Jesus falou, não é para levar. Ah, eu não tenho roupa. Jesus falou, não é para levar. Fica tranquilo, vai fazer o que Jesus mandou fazer, que ele vai suprir a sua necessidade. Eu estou falando isso com propriedade. No meu treinamento, antes de ser pastor, eu tive uma experiência missionária. Eu fui treinado para ser missionário e fiz um treinamento intensivo através da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo e a Primeira Igreja Batista de Santo André, um convênio entre as duas. Eu fui para um centro de treinamento que na época era conhecido como Recanto Sal e lá eu fiquei quase um ano a tempo integral. Tinha muito trabalho prático e estudo também o dia inteiro. E nós tivemos uma experiência de ficar 4 semanas num lugar desconhecido, sem ter um alojamento preparado antecipadamente. Não tínhamos dinheiro e não poderíamos usar dinheiro, nós iríamos nos oferecer para trabalhar a troco da comida e naquele trabalho nós iríamos ganhar o nosso sustento. Se ganhasse algum dinheiro, não era para usar, era para dar todo de oferta de novo, porque o alvo ali não era gastar dinheiro nem usar dinheiro, era para viver daquilo que nos fosse dado e nós poderíamos trabalhar em troca da comida e da hospedagem. Fomos todos preocupados para lá, 4 jovens, estava o Aristides, eu, o Deusdedit e o Rubens. Nós fomos tão surpreendidos pela graça de Deus, muito cedo, acho que era umas 7h30 da manhã, ao sairmos da cidade de Monte Moro, onde fomos deixados no centro da cidade para procurar viver as 4 semanas lá, nós paramos para conversar com um senhor que aquentava-se ao sol e explicamos para ele nosso propósito como estudante, que queríamos um lugar para trabalhar, a troco da comida, que não queríamos dinheiro, só queríamos servir, conviver com o povo e compartilhar algumas coisas que nós estávamos estudando. E ele disse, olha, eu não tenho local para vocês, mas eu quero convidá-los para tomar um café comigo. E nos levou para dentro da casa dele, que ficava ao outro lado da rua, e ali havia uma mesa maravilhosa posta, parece que esperando uma multidão. Nós comemos à vontade, não fez diferença naquela mesa, e aquele homem era só ele e a esposa, e eu não sei para quem era aquela mesa de café, mas eu acredito que Deus a preparou para nós.
Ele nos pôs no carro dele, nos levou a algumas possíveis oportunidades e nos deixou no meio de uma zona rural onde poderíamos encontrar um local. Não encontramos, continuamos procurando até a tarde. Já era de tarde e nós estávamos um pouco ansiosos, preocupados, será que vai dar certo? E antes das 7h30 da noite nós estávamos hospedados, jantando no lugar onde nós ficamos as 4 semanas. Deus cuidou de nós nesse tempo que ficamos lá de uma forma muito extraordinária. Comemos melhor do que comíamos no Instituto Bíblico. E as experiências que nós tivemos lá são um assunto à parte, não dá tempo de contar tudo aqui agora. Mas o que eu quero dizer é que dá para você confiar em Deus. Você não precisa de tantas desculpas. É possível confiar que Deus faz. E Jesus disse, não se preocupe, pare com as desculpas. Se você quiser fazer o que precisa ser feito, você não pode ficar apegado às desculpas. Ele disse, não precisa de muleta, não precisa de mala, não precisa de comida, não precisa de dinheiro, não precisa de estética. Vá fazer o que Deus te mandou fazer e pare com as desculpas. Para preparar os seus discípulos para servir, Jesus os ensinou também a concluir aquilo que eles deram início a fazer, concluir a missão. No versículo 4 ele diz, na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partir. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partir. Não é para ficar mudando de casa em casa. Não é para ficar ciscando aqui e ali, vendo onde vai dar certo. Pega o que você pegou para fazer e faça. Persista, persevere, porque na perseverança é que está o segredo do sucesso. Se nós desistirmos de toda dificuldade, nós nunca vamos chegar ao nosso objetivo. Precisamos desenvolver essa fibra, essa característica de perseverar fazendo a coisa certa. Conclua a sua missão. Se você quiser ser um servo de valor nas mãos de Deus, você precisa aprender a concluir aquilo que te foi entregue para fazer. Jesus, ao terminar seu ministério aqui na terra, ora ao Pai dizendo, eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me destes para fazer. Jesus foi até o fim. Então vá até o fim, fazendo aquilo que Deus te deu para fazer. Não busque conforto. Se você ficar buscando conforto, você não vai ter sucesso. Não fuja de problemas. Problemas a gente vai ter em tudo. Ah, não, esse negócio de ministério dá muito problema. E o que é que não dá problema na vida? Tudo dá problema. Por isso que nós estamos aqui, para sermos a solução. Então, pare com medo de problemas. Não fuja. Fique onde Deus te colocou e permaneça ali com Ele, até Ele te mandar sair dali. Não é para ficar mudando toda hora. Tem gente que não para em igreja nenhuma. Uma hora está numa igreja, outra hora está na outra, outra hora está na outra. O que aconteceu? Ah, eu tive uns problemas. Ah, eu não sei o quê. Fique onde Deus te colocou. Deus vai te usar. O que aconteceu com o ministério que você estava desenvolvendo? Ah, parei, começou a dar problema. Já comecei outro. E aí? Parei também. Se você não aprender a concluir a sua missão, se você não aprender a perseverar, se não aprender a ficar onde Deus te colocou, Deus não poderá te usar como gostaria. Ele quer te usar e Ele pode usar você, mas você precisa aprender a ficar onde Ele te colocou. Para preparar os seus discípulos para servir, Jesus os ensinou a crer que quando eles fazem aquilo que eles podem, Deus faz aquilo que eles não podem. Quando eles fazem a parte deles, Deus faz a parte dele. Veja só, versículo 6 diz assim, então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Faça bem a sua parte, que Deus fará a parte dele.
Eles saíram para pregar. Pregar é algo que nós podemos fazer. A realização da cura é algo que só pode acontecer pelo poder de Deus. A conversão das pessoas é algo que só pode acontecer pelo poder de Deus. Falar eu posso, converter eu não posso. Orar por um enfermo eu posso, curar o enfermo, quem cura é Deus. Então, acredite, quando você se dispõe, Deus também vai junto. Jesus disse: vão, façam discípulos de todas as nações e eu estarei com vocês todos os dias. Se você faz a sua parte, Deus faz a dele. Se você sai para pregar, Deus sai para salvar. Se você sai para orar por enfermos, Deus sai com você para curar os enfermos. Acredite, há milagres, há poder no nome de Jesus. Mas nós precisamos proclamar esse nome. Precisamos colocar Jesus em contato com as pessoas, para que elas possam experimentar. Muitas vezes nós não vemos mais milagres acontecendo, porque nós não oramos ou porque nós não falamos do Jesus Todo-Poderoso, que ressuscitou dos mortos e que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Faça bem a sua parte, que Deus fará a parte dele. Lembre-se, o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Deus fará com que a palavra semeada frutifique. Para estar preparado para servir, deixe Deus te usar. O nosso texto diz, versículo 7, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. O agir de Deus na sua vida vai dar o que falar. Vai deixar até pessoas influentes, importantes, até as autoridades, perplexas. E vai atrair pessoas para Jesus. Herodes não era um fiel seguidor de Jesus. E talvez nem tivesse tanta fome da verdade assim. Mas as notícias chegaram. Aconteceu um milagre, o cara foi curado. Olha, ressuscitou um morto. Tem uma multidão seguindo ele, está indo para lá, está indo para cá. Tudo isso acabava chegando aos ouvidos do Herodes. E então, por curiosidade, ele começou a desejar ver Jesus. Muitas pessoas vão se interessar uma aproximação de Jesus e do Evangelho, talvez não com boas motivações, mas se nós deixarmos Deus nos usar, isso vai dar o que falar. Vamos atrair pessoas que talvez chegarão à igreja até com motivação ainda não muito boa, mas que ao estar em contato com a palavra de Deus e sob o agir do Espírito Santo, poderão vir a se converter de verdade, tornar-se seguidor fiel de Jesus Cristo. Muitos chegaram a Jesus em busca de cura e não queria relacionamento, mas Jesus os confronta e eles acabam experimentando também um encontro com Jesus e com a verdade do Evangelho. O agir de Deus pode atrair pessoas para Jesus. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo, ficou perplexo e procurava vê-lo. Finalmente, para você estar bem preparado para servir, seja íntimo de Jesus. Jesus
Ele sempre teve esse coração de servo. E a nossa intimidade com Jesus deve trazer algumas características de Jesus para nós. Diz aqui a Bíblia que ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Foram para um retiro. É muito importante você ter intimidade com Jesus. É muito importante você ter proximidade com Jesus. Tirar tempo a sós com Ele. Fazer um retiro espiritual com Jesus. Experimente em algum momento fazer um jejum. Em algum momento experimente dedicar um dia exclusivamente ao seu crescimento espiritual. Ah, pastor, eu não posso jejuar, eu tenho problemas no meu estômago. Jejue de algumas coisas que você possa. Separe um tempo para você intensificar a sua vida com Deus, para o seu crescimento espiritual. Isso vai te dar um coração mais de servo. Quanto mais nós estamos próximos a Jesus, mais nós nos identificamos com as suas características. Jesus os convida para um retiro. Eles chegam lá. Talvez a ideia deles é: nós vamos descansar, vamos brincar, vamos jogar bola, vamos nadar, agora é férias. Mas havia ali uma multidão necessitada. Jesus as acolheu, ele falava acerca do reino para elas e ele curava aqueles que precisavam de cura. Jesus mostrou, pelo exemplo prático, que até quando se tira um tempo para descansar, se há uma necessidade real, nós devemos estar disponíveis. Porque vidas valem mais do que o nosso descanso. Pessoas com necessidades reais precisam receber atenção. E Jesus estava ali com esse coração, pronto para glorificar o Pai, fazendo aquilo que precisava ser feito. Jesus, ele está disposto a acolher, a orientar e a cuidar de pessoas. Se nós pararmos com as desculpas, se formos evangelizar, se fizermos a nossa parte, crendo que Deus fará a parte dele, se deixarmos Deus nos usar, nós estaremos preparados para servir. Poderemos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Antes de finalizar, eu quero falar aqui um pouquinho de alguns colegas que cresceram na fé junto comigo, que foram pessoas ousadas. Tem um amigo que decidiu abrir uma casa de recuperação para viciados em drogas. E não havia mantenedor, ninguém estava investindo nele. E esse homem começa um ministério com viciados em drogas. E Deus supre, e aquilo é um pleno sucesso. Conheci, convivi com uma outra irmã que também decidiu fazer isso e abriu também uma casa de recuperação que até hoje abençoa pessoas aqui no município próximo, em Ribeirão Pires. Quando nós decidimos fazer, Deus faz. Quando nós paramos com as desculpas, Deus realiza a obra. Alguns amigos decidiram implantar igrejas, plantaram e fizeram dessa igreja um verdadeiro sucesso. Acredite, você pode ser usado por Deus. Não deixe que as desculpas te impeçam de ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos a parar com as desculpas, a apoiar em muletas, ajude-nos a confiar que o Senhor está conosco, que o Senhor faz a parte que nós não podemos fazer, dá-nos um coração como o de Jesus. Ensina-nos a estar mais próximos de Jesus. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma ótima semana, que o Senhor te abençoe e te guarde. Mais informações da nossa igreja você encontra a seguir na sequência do vídeo
Se quiser dar uma oferta à nossa igreja, também o número da conta será exposto a seguir. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.